Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que também você deixe o seu like, porque o like informa para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo decepcionou e frustrou a expectativa que era muito grande por parte da nação rubro-negra de uma vitória diante do Botafogo que pudesse colocar o mais querido do Brasil na liderança isolada da competição. Não fugimos à regra. Toda vez que precisamos de uma vitória para galgarmos uma posição privilegiada ou superior na tabela de classificação, nós fracassamos e perdemos. Ontem não foi diferente. Flamengo e Botafogo jogaram para um público total presente de torcedores de 53.683 torcedores, para um total pagante de 49.549, que proporcionaram uma renda de R$ 2.956.180. Os dois times começaram com estratégias bem definidas. O Flamengo com a bola, com muito toque, porém sem muita objetividade na direção do gol. O Botafogo fechadinho, fazendo muita cera, esperando o momento certo para daí dar o bote numa oportunidade, tentar ganhar o jogo. Acho que o Botafogo jogou pelo empate desde o primeiro tempo. O seu goleiro fez cera desde o primeiro tempo e não só a partir do momento que o Botafogo ficou na frente do placar. Assim foi o primeiro tempo, um 0-0 com domínio total e absoluto e controle do jogo por parte do Flamengo, porém sem nenhuma ofensa mais séria ao gol do Botafogo. Essa que é a verdade. O sol do meio-dia era para os dois lados, porém no segundo tempo trouxe um Flamengo sonolento, um Flamengo preguiçoso, um Flamengo cansado, que foi premiado que foi pela abertura. O Botafogo foi premiado pela abertura do placar pelo Botafogo. Luiz completou em jogada ensaiada numa cobrança de escanteio. 1-0 Botafogo, Luiz Henrique marcou o gol. Depois do gol e de muitas mexidas, o Flamengo se mandou sempre na vontade, porém sem nenhuma organização nem objetividade que pudesse fazer a torcida vislumbrar o empate e depois uma virada. As mexidas não deram muito certo, apenas Lohan, que entrou e movimentou-se muito melhor que Arrascaeta, que praticamente inexistiu na partida, o uruguaio camisa 14, depois sendo substituído por sentir uma lesão muscular na coxa, né? No final, o nosso zagueiro Fabrício Bruno simulou lá um empurrão do jogador do Botafogo, perdeu a bola e o Botafogo conseguiu marcar aí o segundo gol, dando números finais à partida. A Fabrício Bruno reclamou de falta, mas depois que a gente vê o lance detalhadamente, não houve falta, o gol do Botafogo foi legítimo. O Flamengo não mereceu a vitória ontem, não jogou para isso, e agora enche a cabeça da torcida de dúvida para a estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Amazonas no Maracanã. Os próximos 3 jogos do Flamengo trazem jogos decisivos nas 3 competições que o Flamengo disputa nesse momento no Brasil. Dia 1º de maio, quarta-feira, feriado nacional, o Flamengo enfrenta o Amazonas, dando início a sua participação na Copa do Brasil de 2024. O Flamengo que está entrando agora na terceira fase, assim como todos os outros times que disputam a Libertadores. No próximo sábado, dia 4, o Flamengo vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino pelo Brasileiro em sua 5ª rodada. E no dia 7, terça-feira, o Flamengo vai ao Chile, mais expressivamente a Coquimbo, no Chile, onde vai enfrentar o Palestino
pela quarta rodada da fase de grupo da Libertadores da América. Na partida de ontem, Flamengo teve duas baixas importantes para o segmento da temporada. Éric Pulgar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado hoje no CT Nildo Urubu, quando da reapresentação do time do Flamengo. O outro que é considerado como baixo é Arrascaeta. Ele apresentou um incômodo no músculo posterior da coxa direita e, assim como o Pulgar, também será reavaliado hoje na reapresentação do time, que vai acontecer na parte da tarde. O elenco rubro-negro não terá folga nessa segunda-feira. Irá se reapresentar às 15 horas no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a estreia na Copa do Brasil, quarta-feira, 21h30 no Maracanã, contra o Amazonas Futebol Clube. O Flamengo Sub-20B, disputando o jogo de volta da final da Copa Rio Sub-20 contra o Vasco da Gama, jogando em São Januário, apesar de ter aberto o placar, foi goleado e perdeu o título para o Vasco da Gama por 4-1, jogando lá em São Januário. Então, um vexame só, né? Perdemos para o Botafogo no profissional e na final da Copa Rio Sub-20, depois de estarmos vencendo por 1-0, fomos goleados pelo Vasco da Gama por 4-1. Meus amigos, a boa nova é que, no sábado, o atacante Everton Cebolinha, que trata de uma lesão na panturrilha direita, já foi a campo em trabalho específico com um fisioterapeuta. No início da semana, mais precisamente hoje, começa a transição física e se aproxima o retorno de Cebolinha, que pode ser diante do Bragantino no próximo sábado em Bragança Paulista, jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Já estão confirmadas a data e o horário da partida número 1 das disputas das quartas de final em melhor de 5 partidas do NBB 2023-2024 entre Flamengo e Fortaleza Basquete. O primeiro jogo vai acontecer no dia 3 de maio, na próxima sexta-feira, às 20 horas, no Tijuca Tênis Clube, Flamengo e Fortaleza Basquete. É a primeira partida da melhor de 5. O Flamengo joga uma no Rio, 2 em Fortaleza e depois volta para jogar 2 novamente no Rio de Janeiro, se assim for preciso. A expectativa também na semana, meus amigos, que se iniciou ontem, domingo, é pela resolução com a concessão ou não do efeito suspensivo a Gabriel Barbosa, que deve ter a sua definição essa semana. Tanto o Flamengo quanto o staff jurídico de Gabriel Barbosa tem muita esperança de que essa semana essa definição ocorra, se vai voltar o Gabriel Barbosa vai voltar a ter os direitos, né? Aos direitos de jogar novamente. Dentro desse cenário ruim que vive o Flamengo nesse momento, os números de De La Cruz dentro do elenco do Flamengo e dentro do jogo de ontem contra o Botafogo chamam muita atenção. Os números do SofaScore dizem o seguinte sobre De La Cruz. O De La Cruz é o primeiro em ações com bola, 97. É o primeiro em passes certos, 70 de 80. É o primeiro em passes decisivos, 4. É o primeiro em duelos ganhos, 9 de 12. É o primeiro em dribles certos, 2 de 2. É o primeiro em bolas recuperadas, 8. E é o primeiro em nota SofaScore, 8.1. É a nota de Nicolás de la Cruz no SofaScore na partida de ontem contra o Botafogo. Jogou muito o uruguaio. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro teve ontem, domingo, as partidas pela quarta rodada. Hoje a rodada foi finalizada com o clássico. Não, e hoje ela será finalizada com o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, que vão jogar hoje à noite às 20 horas no estádio Morumbi. Vejam os resultados e a atual classificação. Nos jogos de ontem, Flamengo 0, Botafogo 2, Cruzeiro 3, Vitória 1, Corinthians 3, Fluminense 0, Fortaleza 1, Bragantino 1, Juventude 1, Atlético Paranaense 1 e Inter de Porto Alegre 1, Atlético Goianiense 1. A classificação atual tem os seguintes times no G4 e no Z4. No G4, Botafogo é o líder do campeonato com 9 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 8, Bragantino também com 8 e Atlético Paranaense com 7. O Flamengo está em oitavo com os mesmos 7 do Atlético Paranaense, que está em quarto. O Z4 da competição, a zona do rebaixamento,
Tem Vasco em 17º, Vitória da Bahia em 18º, Atlético Goianiense em 19º e o Cuiabá, zeradinho de ponto, na 20ª posição. O Flamengo ainda pode perder uma posição, caso o Palmeiras vença hoje à noite o São Paulo pela 4ª rodada do Brasileirão. Bom, meus amigos, para encerrar, o Flamengo definiu a programação da equipe visando as 3 próximas partidas contra Amazonas pela Copa do Brasil, Bragantino pelo Brasileiro e Palestino pela Libertadores. Vejamos qual foi a programação que o Flamengo definiu para essa semana, que vão ter 3 jogos decisivos nas 3 competições que o Flamengo está disputando. Hoje, segunda-feira, dia 29, o treino começa às 15 horas. Amanhã, terça, dia 30, treino também às 15 horas. Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Amazonas do Maracanã na estreia da Copa do Brasil 2024. Na quinta-feira, dia 2, treino no CT Ninho do Urubu às 15 horas. Na sexta-feira, dia 3, treino no CT às 9 horas da manhã e depois viagem para São Paulo. Por quê? Porque no sábado, dia 4, o Flamengo enfrenta o Bragantino lá no estádio Nabi Abichedi, de Bragança Paulista, jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Flamengo treina no CT do Corinthians, e depois viaja para Coquimbo, no Chile, onde vai enfrentar na terça-feira o Palestino pelo Grupo E da Libertadores em sua 4ª rodada da fase de grupos. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!